Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Riqueza Além do Dinheiro. E hoje eu estou aqui com a Cláudia Bonacorsi, que nome chique, gente. Cláudia, se apresente para nós, por favor. Eu sou a Cláudia Bonacorsi, sou professora de música há 40 anos, comecei a estudar cedinho, fiz uma faculdade de educação física, porque eu também dançava, e logo após eu consegui fazer a de licenciatura em música e fiz especialização em música, teatro e dança, juntei as duas universidades. Que legal! Tenho 56 anos, casada, 2 filhas, uma netinha, e é isso. Que bacana, Cláudia. Quando você falou que tem 40 anos na música, eu pensei, gente, que idade que tem a Cláudia? Já respondi. É que você começou cedo, então. Comecei com 5 anos, minha mãe me colocou numa aula, aí a professora mudou de cidade, nós não tínhamos noção aonde procurar, logo ela conseguiu achar uma nova professora, mas aí eu comecei novamente com 7 anos. Ah, que legal, Cláudia. E nunca mais parei. Nossa, que história linda. Então, a música sempre foi um sonho seu? Foi um dom? Como você define a música na sua vida? A minha mãe que tinha esse sonho, né? E ela transmitiu esse sonho para mim, me colocou para estudar, foi bem perseverante. Ela que comprou o meu piano, não tendo condições nenhuma. Ela fazia os desinfetantes de eucalipto na porta de casa, juntava o dinheiro. E um dia ela conseguiu comprar o piano e me deu o piano. Isso eu já tinha 11 anos. Eu nunca fui, assim, uma exímia estudante de piano. Não praticava assim como deveria praticar. Mas depois de uma certa idade eu tomei gosto. E aí logo eu tive meu primeiro aluno com 12 anos, um menino que queria aprender. Sim. E eu comecei com ele, não me lembro como que foi depois, mas aí a partir daí eu comecei a ter alunos. Com 18 anos eu já tinha uma escola de música junto com uma amiga. Olha. E nós tínhamos bastante alunos. E na época, a minha vontade era fazer uma faculdade de música, mas meu pai era muito tradicional, eu teria que mudar de cidade, prestar uma universidade para fazer na Unicamp, em Ribeirão Preto, que era onde tinha, não em Ribeirão Preto, né? Em outra cidade, que era Campinas, Unicamp, e meu pai não deixou eu ir por conta de ser em outra cidade. Então a minha outra opção, como eu dançava, foi educação física. E eu com as aulas de música, com a escola de música que eu tinha com a minha sócia, eu pagava a minha faculdade de educação física. Olha só. Então, eu já sendo professora de música, eu tive condições, então futuramente, quando eu já tinha 28, 29 anos, ou até mais um pouco, de fazer a minha faculdade de licenciatura em música e especialização em música, teatro e dança. Então, assim, a minha relação com a música foi a minha vida inteira. A minha vida inteira, sempre dando aula. Cláudia, e como surgiu a música? Porque na Bíblia a gente já vê sinais ali muito claros da música. A música como entretenimento, a música para acalmar. Então, onde começou a música? Porque ela é tão importante nas emoções humanas. Digamos que desde que o mundo é mundo, já existe indícios de música. Vamos pensar lá nos primatas. Eles não falavam, eles soltavam sons, ruídos e se comunicavam. Era tudo por imitação, imitavam os sons dos pássaros. Eu acredito que aí foi o insight para isso, porque quando eles imitavam os sons dos pássaros, já saía música. É verdade. E aí, com a evolução da fala, da palavra, isso foi crescendo e temos música até hoje. Porque a Bíblia tem vários momentos que fala sobre música. Sim. E a Bíblia a gente tem, assim, como um dos manuais mais antigos, né, da história, Sim, assim, também. Tanto é que nós louvamos a Deus com louvores, né? Com hinos e súplicas a Deus. Então podemos até falar que a música nasceu no céu, né? Porque... Com certeza! Ai, que legal. Cláudia, o piano, ele sempre foi visto como um instrumento sofisticado, como um instrumento associado à elegância, à inteligência e alto padrão. Quando você fala, sou professora de piano, todo mundo já
já se ajeita. Como você vê essa relação do piano e essa sofisticação e essa elegância, ou isso é só um mito? Não acredito que seja um mito, assim, porque você vê um pianista, é tradicional demais quando um professor de música faz um recital. Isso vem de lá de trás, dos sarais, né? Onde as pessoas se reuniam e as moças das casas onde estava sendo feito os sarais tocavam, e aquilo era um motivo de admiração, de educação. Então, antigamente as moças eram educadas para serem finas e tocarem o piano, por isso iria atrair, assim, grandes homens ricos que poderiam casar com elas e darem dotes, né? Mas o piano também tem o outro lado ele já foi o top da engenharia, então era uma invenção que carregava peso para você carregar, para levar, tinha que ter muito dinheiro para se comprar. Então, eu considero que não é mito, não. Era um instrumento de elite. Podemos dizer que no passado mais do que hoje. Que interessante, que interessante. Cláudia, por falar dessa sofisticação, dessa elegância, né, associada ao piano, historicamente, eu vejo que o piano ele sempre esteve presente nas casas dos mais ricos. Ele sempre foi associado a esse ambiente de mais alto padrão. Isso aconteceu e acontece pelo custo elevado do piano, ou é pelo acesso ao ensino, ou é mais por um motivo cultural, que às vezes as pessoas de classes sociais, né, financeiramente falando, classes mais baixas, já têm, tipo assim, um medo do acesso ao piano. Então, assim, como que está relacionado o piano à casa do rico? Piano na casa do rico, com certeza ele vai ter um piano muito bom. Ele vai ter um piano que vai trazer status. Muitas pessoas ricas têm um piano na sala, mas não tocam, não sabem tocar. É um instrumento de status, de então. Status, né? Sim. Um piano de cauda, um quarto de cauda numa sala, é chique, digamos assim, né? A grosso modo falando. Mas também é a questão quem é que pode aprender esse instrumento? É quem pode pagar. Porque um bom professor, se você for procurar aqui no Reino Unido, por exemplo, no mínimo um professor de alto padrão, muito estudado, ele vai cobrar 80 libras a hora de uma aula. Então seria assim, um dogma de que tenho que ter dinheiro para ter um instrumento e pagar um professor. Mas também não é só isso, o aluno qualquer um pode tocar, mas isso é sinônimo de inteligência e de poder, porque uma pessoa chegar e sentar em qualquer piano, sentar ali e conseguir tocar maravilhosamente, isso requer muito tempo de estudo, muitas horas de estudo por dia. Então, eu acho que é um mix de tudo, né? Sim. É o status, é a inteligência, é a condição de pagar esse tempo de estudo. Entendi. Então, nesse caso, acaba sendo mesmo um instrumento de alto padrão, pelo custo. Pelo custo. E o custo de um piano em si, Cláudia, vamos falar agora de dinheiro. Quanto que custa um piano, assim, desse sofisticado? Nesse nível que nós estamos falando, sim, de piano de cauda, piano de armário, porque existem dois tipos, né, diferentes de pianos acústicos. Os pianos que você pode trazer para a sua casa, para uma sala pequena, que é o piano de armário, que se tornou muito mais popular e mais acessível do que um piano de cauda, porque antigamente o piano era só nesse estilo, né, muito grande para chamar a atenção. Hoje um piano de cauda, 60 mil libras. Uau! 60 mil... Não é tão acessível a todos. Digamos aí que um piano de armário pode ser um pouco mais acessível, uns 30 mil, 20 mil. Então imagina isso no Brasil, por exemplo, é muito caro. É um piano de alto padrão. Mas tem os pianos mais acessíveis? Sim, existem pianos que você paga 7 mil reais, 20 mil, 15 mil, e tem os pianos digitais hoje que é a sensação, né? Porque o piano digital você não precisa de um afinador.
Que legal! Porque um piano acústico você precisa de afinar de acordo com mudanças de temperatura, tudo isso influencia. E é muito caro um afinador, porque é um trabalho manual. Você tem que abrir o piano e corda por corda. Imagina, cada tecla daquela do piano tem uma corda de aço dentro do piano para você esticar. É diferente. É como Compara se fosse com um o violão. Olha. O violão você afina aqui apertando as chavinhas, né? Agora imagina o piano. O piano é enorme. Entendi. Né? E o piano digital veio para você, com a tecnologia, né? Para se tornar acessível. Acessível, você consegue obter os sons de vários pianos, vários timbres de pianos diferentes dentro de um só. E além dele colocar outros sons de outros instrumentos, colocar o som de uma guitarra, um violão, uma flauta, um sax, tudo dentro desse digital. Então, assim, hoje eu tenho um piano digital. Pelo custo, eu paguei 1.000 libras em um que eu queria, que eu gostava. Existe menos e mais, né? Muitas pessoas começam também com um teclado. Então, eu acho que é bem acessível. É bem acessível. E mais fácil para manutenção. E quem aprende a tocar o piano no digital, quando ele pega um piano de cauda, ele consegue tocar? Sim, porque o piano digital hoje, ele tem um recurso que é o peso das teclas, porque a gente precisa num piano acústico pôr um pouco de força nos dedos, né? A gente precisa pôr força, é o que dá um volume máximo ou um volume mínimo, e que tem aquela interpretação de você ir sumindo a música, começar devagar e de repente tá mais alto. E hoje em dia os pianos digitais, um bom piano digital tem esse recurso de você usar o peso da mão também. Não vamos dizer assim, 100% igual um piano acústico. Vamos colocar que seja ali até uns 80%, um bom piano, um 80% igual um piano acústico. E atende bem. Ah, ok. Porque, por exemplo, quem aprende a dirigir carros automáticos, quando pega um carro manual, tem muita dificuldade. Uma comparação, gente, bem longe aqui. Mas, enfim. Mas faz sentido. Mas só para eu entender. Então, um piano digital que aprende a tocar, quando pega um piano de cauda, um piano grande, ele consegue tocar a mesma música? Consegue. Sem dificuldade? É uma questão de costume. Tem gente que tem muito mais sensibilidade. Eu, com muitos anos tocando, eu posso sentar em qualquer piano e tocar e eu não vou estranhar tanto. Sim. Você entendeu? Mas assim, um iniciante, se ele começar num piano digital e ele sentar num piano acústico, ele vai precisar dar uma tocada, experimentar um pouco ali para sentir. Eu tinha um piano que minhas teclas eram moles, bem molinhas. E eu tive contato com pianos que as teclas do piano eram muito mais duras. Então tem isso também, essa parte de sensibilidade, mas é uma questão de algum tempo ali tocando com o piano já acostuma. Por isso que hoje o digital é a sensação no sentido de posso carregar, né? Mais fácil de transportar, não é tão pesado, tem vários recursos dentro dele, mas não é tão diferente. O teclado lá da época de 1980, por ali, você encosta na tecla, o som sai. É diferente, aí sim tem muita diferença, porque aí quando você estuda no teclado e não usa essa sensibilidade, esse recurso de sensitivo, quando você vai para o piano aí você vai estranhar, porque a pessoa está acostumada, encostou na tecla, já sai o som no volume que está registrado ali no instrumento. Então a diferença tá aí. Tá aí. Hoje, com o piano digital, já tá bem próximo de um piano acústico, mas antigamente os teclados de 5 oitavas, né, de menores assim, já só encostar, é igual o órgão. Órgão é assim, você encosta, onde você faz a dinâmica de volume, é no pedal de expressão com o pé. Olha que interessante, Cláudia, que bacana. Gente, se você está assistindo esse podcast e está gostando até agora, pega esse seu dedinho aí, clique aí no like, escreva alguma coisa aí, fala muito bem, estou gostando dessa aula com a professora Cláudia. Gente, vai lá, me ajude aí. O meu objetivo é 1.000 inscritos e eu conto com você. Cláudia, e para as pessoas aprenderem a música, a tocar piano, ela precisa de desenvolver disciplina, sensibilidade e sofisticação pessoal? Ou qualquer pessoa que não esteja disposto a desenvolver essas habilidades
tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Eu acredito que qualquer pessoa consiga aprender, né? Desde que você escute, né? Tenha essa sensibilidade de você ouvir, porque eu acredito que é uma das coisas mais importantes, né? E não tem que ter assim, eu tenho que ter o dom. Sim. Não existe isso. O dom a gente constrói, né? O talento, Cláudia, a gente constrói. Porque o instrumento, o piano é um instrumento de prática, né? Você precisa de repetição. Então, praticar mesmo é igual um atleta, ele precisa das técnicas, né? De como eu vou fazer, por exemplo, basquete. Você tem a técnica para você levantar a bola e jogar na cesta. Tem toda uma técnica no corpo de agachamento das pernas. E é a mesma coisa com as mãos, com a postura sua no piano. Então, está envolvido, sim, a sensibilidade, a parte cognitiva com a parte motora também. Entendi. Né? Então, assim, qualquer pessoa que consiga, que tenha vontade, pode ter 60 anos, pode ter feito faculdade ou não, a pessoa consegue desenvolver. Entendi, Cláudia. Porque eu gosto muito de fazer uma comparação. Se fosse um dom, né? Então lá, o índio tá lá na tribo e ele não tem um piano, ele não tem contato com o piano e ele tem esse dom nele, ele tem isso. Se você não der esse estímulo para ele, ele nunca vai saber que ele tem esse dom. Claro. Então, nós não sabemos quem tem o dom, digamos assim. Por isso que eu falo que a gente desenvolve esse dom, esse talento. Mas essa pessoa também precisa de gostar, precisa querer ali gostar. Algo ali a mais, uma certa habilidade. Por exemplo, é tipo cantar. Eu acho que cantar, tocar um piano, ser já palestrante, entendi o que você tá falando. Ser jogador de futebol. Sim, o virtuosismo da coisa, né? Exatamente. Então existem as pessoas virtuosas, mas existem as pessoas comuns que também conseguem, com persistência, aprender. Que legal. Cláudia, então, por que aprender piano, mesmo começando do zero na vida adulta? Pelo que você está falando, então, qualquer pessoa pode aprender, Qualquer pessoa pode aprender, Sim. Porque eu acredito que isso é uma questão. Eu quero aprender, sempre tive vontade, mas agora eu posso, tenho condições, digamos assim, a pessoa tem esse pensamento. Então, quando ele começa, ele já vai com aquela vontade. Quando a pessoa tem a vontade e quer, ele vai persistir. É diferente de uma criança, quando a mãe coloca e a criança ainda não sabe se ela gosta daquilo. Sim. A mãe está colocando ou por status ou porque quer colocar mais uma atividade na agenda da criança. Então ela vai começar a tocar e de repente ela desenvolve o gosto. Mas a maioria dos adultos que me procuram é porque querem aprender. Então eu acho que é diferente. Decidido. É diferente. Eu já tive alunos que foram alunos meus quando criança, pararam e depois quando adolescentes quiseram voltar e aí sim desenvolveu. Que legal, porque aí já era o sonho delas, né? Sim. Então você comentou que você ganhou o seu primeiro piano com 5 anos? Não, com 11 anos. Com 11 anos, desculpa, com 11 anos. E você disse que era um sonho da sua mãe. Sim. E quando você chegou em casa, que tinha aquele piano, qual foi a sua reação? Tipo assim, não é meu sonho ou que legal? Como é que foi essa sensação? Não, porque eu já estudava, né? Eu estudava desde os 7. Ah, ok. Então, como eu já estava estudando e eu já participava de apresentações, que todo ano tinha, o final do ano os professores de música faziam os recitais. Minha mãe já via que eu estava tocando. Então, foi onde ela se esforçou para me dar para eu continuar, porque eu ainda tinha uma longa jornada de estudo. Até os meus 17 anos, era o nosso objetivo de eu fazer o curso técnico, conservatório, e então eu precisaria mesmo de um piano, com essa idade, porque era quando eu ia sair da professora particular para ir para uma escola técnica de música. Então ela comprou. E para mim foi assim, nossa, agora eu vou conseguir estudar mais, porque eu ia na casa da professora para treinar. Então eu ia 3 vezes por semana. Sim. Uma eu tinha aula e 2 eu tinha para estudar. Que legal. Para treinar, praticar. Sim. Então para mim foi um alívio, né? Nossa, agora eu não vou precisar mais ir mais vezes na casa da minha professora com o piano em casa. E aí eu fui desenvolvendo melhor. Quando eu ganhei o piano, eu comecei a desenvolver mais, a ter mais autonomia de tocar músicas que eu queria.
e eu tentava, na época tirava cópia, né, com máquina de fotocópia, e eu tirava as cópias das amigas que já tinham, tive contato com outras pessoas, além do que eram os alunos da minha professora, então isso me estimulou mais, muito mais, com o instrumento em casa. Que bacana, Cláudia, isso é muito bom. E, por exemplo, quanto tempo uma pessoa adulta que começa a praticar piano, ela consegue estar tocando alguma coisa assim, inteligível? Pode parecer impossível a minha resposta, mas na primeira aula ela já consegue tocar alguma coisa que você reconheça, né? Sério? Sim, porque é uma coisa assim, eu acredito que você tocar no instrumento, na parte sensibilidade mesmo, de você encostar ali na tecla e fazer os barulhos que a pessoa já tentou antes, né, batendo, ou então com um dedo só, é diferente quando ela vê com a orientação da professora ali, a posicionamento da mão, como que tem que ser, e aí no final da primeira aula, um trechinho que você dê de uma música inteira para ela, só um trechinho, nossa, ela já sai assim, radiante, puxa, consegui tocar. Que legal, que era, Cláudia, de repente, para ela, sim, uma coisa que na cabeça dela estaria acontecendo daí muito mais tempo, um mês ou mais. Sim, então, então que é a diferença entre aprender sozinho e aprender com o professor, né? Sim, porque você Sim. aprender sozinho, assistindo vídeos Sim. na internet, ou então por aplicativos, você não tem a orientação. Você pode até tocar as notas corretas, mas e o posicionamento da sua mão? Porque um posicionamento errado de um dedo, um jeito de tocar errado, uma postura errada, pode te causar um problema físico, tendinite, dor nas costas, né? Fora que você vai criando vícios, que se você resolve ir para um professor para te orientar, é muito mais difícil do que você já iniciar com alguém que vai te dar realmente uma orientação correta. Que bacana. Então os aplicativos, eu acho que eles servem ali somente como um start. Eu quero aprender isso mesmo, entendeu? Porque o aplicativo você só vai repetir. Entendi. Você não vai entender, né? Exatamente. É bem diferente. E é preciso saber ler partitura para começar ou não? Não, se você não tem necessidade de saber, porque você vai lá para aprender isso, né? Sim. Então, o aluno começa tocando, às vezes ali por um ensino roteado, por imitação, e aonde ele vai ter o estímulo para querer entender aquilo, porque ele vai depender sempre da professora para tocar uma música, sendo que ele pode, hoje, a gente tem a internet, né? Você buscar na internet uma partitura e você achar essa partitura, eu acho que isso aqui eu consigo tocar. Você não precisar do professor para você tocar, porque você sabe ler aquele código, você tem uma linguagem nova, a música é uma nova linguagem. Então, quando você se predispõe a aprender um instrumento, seja ele qualquer, você vai aprender a linguagem escrita e visual dele. Por isso que a gente precisa de um professor. Então não tem necessidade, você não tem que saber ler partitura primeiro para depois você ir para uma aula. Você vai aprender a ler partitura na aula. Mais rápido ainda, né? Com o professor. Com certeza. Cláudia, e é preciso ter muito tempo para estudar piano ou não? Olha, os pianistas tradicionais, concertistas, estudam muitas horas, mas para a pessoa que, o nosso cotidiano hoje, né, a nossa vida corrida, não, você com um mínimo aí de 10 a 15 minutos por dia de prática bem distribuído, você aprende. É bem assim, vamos dizer, derrubar um outro mito, que precisa de muitas horas para estudar, para aprender. Sim. E não, o importante é a constância, contato diário, todos os dias você ter um contato ali. Acabei de tomar meu café da manhã, tenho um tempinho, deixa eu sentar e tocar um pouco isso aqui. Dar uma treinada nessa técnica. Ou amanhã eu vou lá e eu olho a partitura, eu vou treinar aquilo. Então não precisa de horas, minutos. Então ninguém vai ter essa desculpa aí de que, não tenho tempo. Que legal. Cláudia, uma pergunta aqui da nossa querida ouvinte, a Vanessa. A Vanessa, ela perguntou o seguinte para você, Cláudia, tocar um instrumento
pode ser parte de um tratamento terapêutico para aliviar a ansiedade, a depressão, todos essas doenças, né, que a sociedade está enfrentando. Pode ser usado como ferramenta terapêutica? Ótima pergunta. Né? Com certeza, e também como prevenção. Prevenção do Alzheimer. Sério? Porque você vai usar muito o seu cérebro. A música é uma das artes que trabalha todo o cérebro. Estimula muitas coisas. Então, assim, na parte terapêutica em relação a quem trabalha muito, quem tem uma vida muito corrida. Sim. É um momento que você vai ter só seu e que você não vai estar ali, não vai conseguir pensar em outra coisa. Você vai estar conseguindo somente focar ali, em olhar a sua mão, em olhar de repente a partitura, e ali você tira o seu estresse. Eu até comentei com você que eu tenho uma aluna que quando ela não consegue fazer alguma coisa, ela bate assim no piano e faz, ai meu Deus, vamos de novo. E é persistência. Então, assim, aquele momento para ela, e ela é uma pessoa que trabalha demais, ela trabalha até 2, 3 da manhã. Então, é terapêutico, porque quando você solta o seu estresse ali, ou mesmo ao contrário, de você tocar, você está muito estressado e você começa a tocar, você se sentir mais calma, respirando, com mais tranquilidade. Então, eu acredito que é muito terapêutico, sim. Oh, Cláudia, que bacana. E qual foi a transformação mais emocionante que você já viu em algum aluno através da música? Eu tenho uma história assim, que não é nem no piano, é uma coisa que me emocionou demais. Eu trabalhava na prefeitura dando aulas de música, monitoria de música em salas de pré-2, crianças de 5 anos, 4 anos. Sim. E nessa sala específica eu tinha um aluno autista. E na época não era muito comum dentro de uma sala de aula com outras crianças que não tinham o espectro autismo, né, conviver. Sim. E esse aluno, todas as aulas a gente trabalhava com canto, eu levava um teclado, eu tocava e as crianças aprendiam a cantar as músicas. E ele sempre saía correndo da sala, ia para outro lugar, voltava, vinha, mexia no meu teclado, mexia em tudo. E um dia eu estava ensaiando as crianças para uma apresentação que eles iam ter na escola e eu fui colocando as músicas num CD, na verdade, naquele dia. E as crianças em roda, e ele foi no meio dessa roda, e eles cantando, e ele cantava. Só que ele não cantava tudo, ele cantava, de repente, os começos de frases e os finais. Aquilo causou um alvoroço na escola, foi chamada a diretora para ver, eu chorando na sala de aula, a professora chorando, porque a professora tinha, assim, que dar muito mais atenção para ele do que para os outros alunos, por conta dessa situação. E aquilo foi assim emocionante demais para mim, porque naquele dia eu perguntei para Deus, será que eu estou no caminho certo? E ali eu tive a resposta, né? Que lindo, foi maravilhoso. Cláudia. Nossa, é muito maravilhoso, gente. Desculpa. Eu acho que a música cura. Eu acho que a música é esse instrumento, né? Tanto de cura, como também de doenças, viu? Porque, Cláudia, é assim, os funks, aqueles batidão do funk, eu acho que aquilo adoece as emoções. Sim. Eu acho que adoece, né? Tem até um pessoal que às vezes fala, né, brincando, que tipo assim, na casa do rico, toca-se piano, orquestra e etc. E na casa daquela pessoa que não tem as condições do rico, essa elevação cultural, né? Aí fica lá naquele funk, naquele batidão, aquilo tá causando mais estresse, né, na pessoa, aquele batidão causa mais estresse. Então a música, ela tem esse poder de entrar na nossa mente, de acalmar, de trazer reflexão. Sim, até mesmo o contrário, se você tá muito triste, dependendo da música que você coloca, você é estimulada, fica mais alegre, né? A gente às vezes tá escutando uma música, de repente você tá aqui, ó. Exatamente. Mexendo o corpo. Eu acho que a música estimula muitas coisas. Exatamente. Tem 2 músicas que foram consideradas as músicas da felicidade. Eu esqueci o nome aqui agora, mas eu já ouvi e realmente quando você escuta
essas duas músicas. Se eu lembrar, eu vou colocar eu quero saber na também. descrição, que é as duas músicas que tem a frequência maior de felicidade. E se você ouvir ela, não sei se é por 2 minutos por dia, já consegue mudar totalmente o seu humor, a sua perspectiva. E também tem músicas muito tristes, né? Aquela música do Gladiador, e quando a gente escuta... Now We Are Free. Now We Are Free, que mexe nas nossas emoções, né? Tão profundamente. Sim. Eu tocava muito ela em casamento, você acredita? Tocava. Mas ela é maravilhosa. É maravilhosa, mas traz assim, a gente assim pra um deep, assim, sabe? Algo assim muito profundo. A gente, tipo assim, eu acho que não dá pra você rir com a música Now You Are Free. Eu não me lembro agora. Nós tocávamos porque ela é bem glamurosa também, né? É sofisticada, glamurosa. Sofisticada, glamurosa. Então nós tocávamos em entradas assim de padrinhos, de entrada de noivo, às vezes pedia, porque nós tínhamos cantora lírica, né? Talvez, pela vibração que ela transmite, né? É a vibração. E fala, Cláudia, sobre essa questão da vibração da música, por favor. Vibração, você fala a parte científica, física, ou você está falando do que ela mexe mesmo com você? É dessa parte, dessa vibração, do que a música mexe com a gente. Por exemplo, como tem músicas que são a música da felicidade, tem músicas também que foi considerada música mesmo... Que as pessoas, quando ouvia muito, baixava tanta energia que a pessoa realmente cometia o final. Lá no passado, né, as músicas profanas tinham tinha aquela coisa assim, não pode ouvir música profana, que eram as músicas das pessoas que tocavam nas ruas, porque isso vai instigar você ao pecado, né, digamos assim. E também existe um acorde em música, que a vibração dele também tinha tem esse conceito de que é o que instiga sensualmente, né, os acordes diminutos, os acordes de tensão. Tá tudo ligado, tanto a parte física de como soa, né, os acordes, o que provoca nas pessoas, e isso é real, isso é real, é uma coisa que acontece mesmo, porque até para você dormir, existem músicas que é mais própria para isso, sabe, proporciona a você aquela tranquilidade que você acaba dormindo. Eu fiz a experiência com as crianças, porque eu trabalhei de babá aqui, com algumas crianças, e dá muito certo você colocar esse tipo de música. E inclusive é uma música bem conhecida, Clair de Lune. Você coloca, daí um tempinho a criança bem baixinho, sabe, nada estimulante, baixinho, com o som do piano tocando, não com uma orquestra. Isso, em 5 minutos a criança dorme. Isso funciona para muitas crianças. Entendi. Então eu acho muito interessante. É a vibração mesmo da parte de hertz que provoca isso. Que provoca. Então, Cláudia, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escuta, né? Exatamente, com certeza. A música pode estar guiando os pensamentos. Inclusive, na época de maiores repressões, né, no mundo, eu sempre ouvi artistas falando, a gente não poderia escrever, mas a gente poderia cantar. Então, eles colocavam frases dentro das músicas. Sim, mensagens subliminares, né? Não era bem mensagens subliminares, mas tipo assim, eles colocavam frases dentro das músicas. De protesto, de ideias. E a música, ela tem sido usada como instrumento, né? Essa questão cultural também para... a condução, né? A condução cultural e também para implantar pensamentos ou modificar pensamentos, né? Sim. Por exemplo, Cláudia, não sei se faz sentido, é um pensamento meu. Sabe, nos anos 70, nos anos 80... isso que eu ia te falar. Que começaram as músicas românticas. Sim. Você acha que os homens eram mais românticos? Não acredito. Não acredito que era isso, não. Eu acredito que era uma questão de conquista. A forma de... Que era mais difícil conquistar uma mulher e por isso eles investiam mais. Sim, eu acredito nisso.
Eu acredito nisso. Porque hoje já é sim. muito mais apelativo, né? Sim, Muito hoje é muito mais direto, explícito, mais explícito. E às vezes eu fico pensando, será que as músicas dos anos 80 ali, que a gente via muito romantismo, né? Existia, nas sim, músicas, a gente vê as letras de Vinícius de Moraes. Sim, né? do Roberto Carlos também. Roberto Carlos. Vinícius de Era. Moraes era um poeta, mas tem muita música, né? Toquinho, tocava... Gente, assim, tem uma riqueza muito grande, muitas vertentes nessas músicas. E toca a gente até hoje, né? Sim. Tanto é que se você ouvir as músicas de hoje, tem muita gente repetindo músicas de lá de trás, pegando os flashbacks de anos 70, anos 60 e voltando a regravar agora. Não tem isso? Tem, Há um tempo atrás, estava muito em alta isso. Uhum. Então eu acredito assim que existem homens românticos, existiam muitos compositores, mas eu não sei, era muito no sentido, não, eu sou um cantor agora, eu sou um compositor, eu preciso vender o meu trabalho. Também tinha isso, né? Entendi, Cláudia, entendi. Cláudia, então aqui agora vamos voltar aqui à questão aqui do piano e do órgão. Qual é a diferença maior do piano e o órgão? O piano, ele é um teclado só, né, de 88 teclas, e o órgão, ele é dividido em duas partes. Então a gente toca com a mão direita em cima, que são os sons mais agudos, mais finos, e a mão esquerda embaixo. E o órgão é que nem eu comentei com você, a gente toca, ele já sai o som, então tem um controle de volume ali, e ainda tem o pedal de expressão que você vai apertando ou voltando ele, onde você intensifica esse volume ou diminui. E ainda tem, com o pé esquerdo, uma réplica de 1/8 do teclado em cima, de dó a si, até tem alguns órgãos que tem um pouquinho mais de notas, que você tem que tocar com os pés. Então você toca ao mesmo tempo com as mãos, pé direito fazendo a dinâmica de volume e o pé esquerdo fazendo os baixos, o que um baixista faria numa banda. Com o pé. Então nesse caso, então, o órgão, ele é mais difícil, já que você tem que prestar atenção na mão esquerda e na mão direita? A mão esquerda e a mão direita a gente vai ter que prestar atenção tanto no órgão como no piano. O que diferencia é mesmo o posicionamento. Aqui o teclado superior e o inferior. Mas eu acho que essa dinâmica do pé que dificulta bastante. Tem que trabalhar mão direita e mão esquerda, os dois pés. O piano tem um pedal ali, também tem 3 pedaizinhos ali que você trabalha com a expansão do volume, né? Do sustenta mais o som do piano, que você não pode deixar muito tempo apertado, você tem que ir respirando para não embolar o som. Agora, é diferente do órgão. O órgão você vai aumentar ou abaixar o volume com o pé direito, e o esquerdo você vai ter que tocar assertivamente as notas que você tá vendo que tem que ser feita ali, do baixo. Então é mais difícil, né? É mais difícil, eu acho. Eu acho mais difícil. Que legal. E Cláudia, existe uma idade certa para aprender o piano e o órgão? Nesse caso, é mais fácil aprender quando criança ou mais fácil aprender quando adulto? Porque você comentou que a criança, às vezes, ela não sabe bem se o sonho é dela ou se é dos pais. Sim. Porque normalmente as crianças não falam, eu quero tocar piano. Os pais falam, começa lá a ver se você gosta. Sim. Então, qual idade você acha que é mais fácil da pessoa aprender? Olha, muitas pessoas defendem a idade ali de 5 anos. Você vê muitas crianças chinesas, principalmente, né? Virtuosas já desde cedo. Mas eu, anatomicamente pensando no tamanhozinho da mão, né, da força, tudo, eu acredito que o ideal seria 7 anos, mas nada impede de começar com 5, certo? A questão da diferença de eu quero aprender e eu gosto. A criança, ela vai aprender, porque a criança absorve tudo como uma esponja e sem questionar muito o porquê daquilo ali, né? Ela vai absorvendo. Às vezes ela nem gosta, mas ela consegue tocar e absorve, aprende. O adulto, eu acho que assim, são diferentes aprendizado. O adulto, ele aprende já sabendo regras, ferramentas, ele já tem um pré-conhecimento de alguma coisa e de como aprender. Então ele vai absorver com consciência, e a criança, ela absorve
intuitivamente, então é diferente. Agora, o gostar, lógico que vai ajudar muito, né? Mas a criança, ela vai descobrir se ela gosta mesmo a partir do momento que ela começa a estudar. Então, acho que 7 anos, a criança tem um pouco mais de consciência, já tá, hoje em dia, já lê na escola, então eu acho melhor. Que legal. E, Cláudia, se alguém quiser começar a tocar piano hoje, ou órgão nesse caso, qual é o primeiro passo? Você recomenda começar pelo piano e ir para o órgão, ou... Quem toca o piano chega no órgão com mais facilidade. Porque ele vai só sentir a diferença da técnica, mas ele não vai ter que fazer um grande esforço com a técnica da mão. Ele vai diminuir a sensibilidade, né, a força que ele vai usar. Então eu acho assim, na minha concepção, começar no piano e depois mostrar o interesse em tocar o órgão é melhor. Quem sai do órgão para o piano ou de um teclado que você não tem sensibilidade vai sentir um pouco mais de dificuldade nas mãos, não quanto à questão que eu falei dos teclados, do pé e do pedal de expressão. Então, assim, a minha indicação, se a pessoa, eu quero aprender piano, é difícil eu ver pessoas que vão com essa ideia, eu quero aprender piano e órgão. Nunca tive isso, eu acho, mas acho que deve existir. Eu indicaria começar no piano para depois ir para o órgão. Entendi. Porque a leitura é a mesma, a parte teórica da música vai ser a mesma, entendeu? O piano, ele é mais popular, né? Porque, por exemplo, eu não lembro de ter visto um órgão na casa das pessoas, né? Hoje o órgão é muito mais religioso, mais para músicas sacras, né? Sim. Mas foi muito usado em bandas de jazz. Tem aqui tem muito órgão. Eu vejo muita doação de órgão por conta disso. Que legal. E acredito que tem muitos organistas aqui que tocam ainda nesse estilo aí, jazz. Sim. Nossa, que bacana. Bem diferente. Mas é que você tem razão. O piano é mais popular. Mais popular. Sim. Entendi. E, Cláudia, qual é o maior erro de quem tenta aprender a tocar piano sozinho? O maior erro já vem ali criando vícios, né? Ele não tem a orientação de alguém que vai estar vendo o que está acontecendo com a mão, com a postura. E às vezes ele vai aprender erroneamente. E quando ele resolver aprender de verdade, precisar, vai ser mais difícil. Então o erro é realmente começar a aprender sozinho. Entendi. Ele precisa de ter uma orientação específica, de alguém que realmente entende do instrumento e do ensino musical para começar. Porque aí depois vai criar vícios na mão. Eu já peguei aluno que tocava acorde assim, ó. Eu falo, você não tem mãozinha de dinossauro. Você tem 5 dedos para usar os 5 dedos para tocar. Então, isso aqui já é um vício. E pode causar dor também, tendinite. Tudo isso influencia. Provavelmente eu tentou aprender sozinho, né? Com essa mãozinha de dinossauro. E querer já sair tocando, né? Sem pular toda a técnica. Como que vai fazer, né? Entendi, que legal. Cláudia, e é possível aprender piano online com você? Sim, claro. Hoje, conte pra gente. Hoje eu transformei meu curso totalmente online, porque aqui não tem muita procura para aula presencial. Pelo menos por enquanto, não. Eu tenho divulgado minhas aulas presenciais, mas o objetivo maior agora é o online, por falta de tempo de locomoção, né? A pessoa se locomover, tudo é muito longe aqui na Inglaterra, né? Gasta-se muito tempo para se locomover e chegar de repente na casa de uma professora, ou ao contrário, a professora chegar até o aluno. No online é totalmente possível, por conta da tecnologia. Hoje tem uma tecnologia muito boa de aplicativos que ajudam na transmissão, né? E você consegue... Hoje eu tenho uma estrutura assim, eu uso um notebook, o meu piano ligado ao meu notebook e a um aplicativo. Nesse aplicativo eu consigo mostrar a minha tela com outros aplicativos sem eu precisar de ficar com muito recurso, e um celular. Por que eu uso hoje o celular? Porque ainda estou aprendendo a lidar com a tecnologia do som na transmissão. Você já percebeu que quando você está numa reunião, se várias pessoas falam,
Hoje o Google Meet você consegue falar e não atrapalhar, não mutar tanto, mas o Google Meet, por exemplo, ele reconhece o som como ruído, o som do piano. Então, se você não tirar o isolamento de som, não deixar num espectro amplo, você não consegue ouvir o instrumento, fica barulho, só até às vezes da unha. Então eu uso o celular que tem esse recurso para eu ouvir o aluno. Sim. E o aluno me ouve pelo notebook, pela transmissão do notebook. Então eu muto a minha voz no computador, no celular. Sim. E ele muta o microfone dele no iPad. Então assim a gente consegue transmitir e eu consigo ouvir perfeitamente ele, que é muito necessário, e eu, quando vou mostrar, ele já vê com uma câmera na minha mão, a minha mão tocando, e ele vai conseguir imitar, e eu vejo pelo celular. Cláudia, que notícia boa, eu jamais então, assim, imaginei. É perfeitamente possível. E aprende. Eu jamais imaginava que era possível aprender piano online. Tipo assim, com tanta eficácia, né? É o que a pandemia nos trouxe. Que bacana, Cláudia. Mudar o formato de aula, sim, né? E como as pessoas podem, então, te encontrar para ter as suas aulas aí com 40 anos de experiência, gente. Não é uma pessoa que tirou o curso online para ensinar online. Não, é 40 anos na estrada, né? Sim. Eu tenho a minha página ali no Instagram, é claudiabonacorsi.piano e órgão. Você tem vontade de aprender, pode me procurar, tem o link direto ali na bio, me chama pelo WhatsApp e eu vou dar toda assistência, né? Durante a semana você tem a aula online e durante a semana tudo que você precisar de tirar dúvidas, você pode me mandar vídeo, eu vou responder com vídeo ou mesmo através de um material específico e é só começar. Que maravilha, Cláudia. Então é só entrar lá no seu Instagram, te mandar uma mensagem e começar as aulas em qualquer parte do mundo. Bora lá comigo, qualquer parte do mundo mesmo. Até eu já tô pensando em o piano. Que maravilha. Que bacana, Cláudia, muito legal. E qual música você recomenda, assim, como a primeira música para alguém aprender a começar? Porque tem músicas muito difíceis, né? Tem. A gente não pode pular etapas. Eu indico iniciar com coisas pequenas. Parabéns. Pequenas. Parabéns para você. Um trechinho da Nona Sinfonia de Beethoven é muito usado porque são notas sequenciais. Love Me Tender, Elvis Presley. And I Love Her, dos Beatles. Sim. E aí nós vamos progredindo, conforme vai conseguindo progredir, nós vamos pegando músicas maiores, mais complexas. E eu vou trabalhar dentro da própria música, a parte teórica da música, que você precisa para aprender ali naquela música, eu já vou aplicar. Eu gosto da teoria aplicada na prática. Que legal. Isso acho que incentiva mais as pessoas a estudarem. Cláudia, tem alguns sinais assim que a pessoa pode perceber que ela fala assim, nossa, eu gostaria de tocar piano, mas não tenho certeza. Tem essa... Porque, por exemplo, imagina, eu sempre quis tocar saxofone, mas eu nunca fui numa loja, nunca comprei, mas sempre que eu vejo alguém tocando na televisão ou em alguma banda o saxo, eu gosto daquele som do saxo, mas eu nunca fui atrás. Então, acontece isso com o piano? Essa chama, assim, tipo, nossa, eu gosto desse instrumento. Sim, e aí a pessoa coloca um bloqueio ali. Eu tenho tanta vontade, mas eu não tenho dom. Eu tenho tanta vontade, mas eu não tenho tempo. Mas se você não começar, você não vai saber. Você precisa começar. E o tempo já não é mais desculpa, né? Porque eu acabei de falar que 10 minutos por dia. E eu indicaria você entender um pouquinho do instrumento, buscar informações, como que é esse instrumento, como que eu vou tocar ele, o que precisa ter para eu conseguir tocar. No caso do piano, um teclado de 5 oitavos já é um bom início. Se você gosta de instrumento de sopro,
busca saber o que usa no sax, né? Sim. O que eu tenho que ter? Eu preciso ter um sax já caro? Então, às vezes, não, né? Uhum. É diferente, eu não entendo muito de instrumento de sopro, mas eu sei que o sax você tem que pôr uma palhetinha de madeira, que você umedece na boca, para você colocar ali na boquilha, para você fazer o som vibrar ali. Eu tenho uma amiga que é saxofonista, que ela poderia ajudar Ah, nisso. é? Olha, que legal! A Lilian. E então, Sim. assim, é muito... não começar assim, simplesmente, eu vou começar, já começa a pagar aula. Pô, não tenho nem o teclado, Sim. não tenho nem o sax, não tenho Sim. nenhum instrumento. Busca saber primeiro o que você precisa. E eu Sim. acredito que você já tendo um instrumento, tendo uma orientação para comprar um instrumento certo para você iniciar, já é um grande passo. Sim, acho que prestar essa atenção, né? O piano me chama atenção. Eu gosto de ouvir, eu gosto de... Né? Quando eu vejo alguém tocando piano, eu paro, aquilo tá me chamando. Sim, é bem isso aí. Sim. Porque aqui nem você falou, eu sempre tive vontade de aprender o sax, mas eu nunca fui atrás, não tenho certeza. Sim. E você tocar qualquer instrumento, é o mesmo efeito terapêutico do piano. Tem os outros instrumentos, eu acho muito importante. Claro. É contato com a música e com o instrumento musical. E o que acontece no cérebro e com as emoções dessa pessoa quando ela aprende uma música, a tocar um instrumento? Olha, é que nem eu falei, a música ela mexe com o cérebro todo. Porque imagina você sentar para você tocar, você vai ter que usar o visual para você ver a partitura, ver a sua mão, vai ter a coordenação motora da mão e dos dedos, a sua postura, você tem que pensar no que você está ouvindo, na percepção, se você está tocando ou não a nota correta. E quando você vai aprender a lidar com frustrações e euforias, né? Sim. A frustração de, não, só tô errando, a frustração do erro. Mas quando você consegue a euforia, eu consegui tocar uma música que eu queria tocar. Então, eu acho que a música mexe com tudo. Com a parte fisiológica, com a parte emocional, com tudo. É maravilhoso isso. Terapêutico mesmo. Que maravilha. Imagina você, é como se você fosse na academia e num mesmo momento você conseguir trabalhar todas as partes do seu corpo. Nossa, só acontece no piano então, né? Que maravilha. Cláudia, qual conselho você daria para alguém que sonha em tocar piano, mas acha que não é capaz? Primeiro você começa, para depois você sentir que você é capaz. Sim. Compra o seu pianinho lá. E se precisar, me chama lá no Instagram que eu indico os links. Sim. Eu comprei ultimamente, agora, 2 meses atrás, um piano dobrável. E existe ele dobrável em 4 partes. Nossa! E acessível num valor bem fácil, 100, 110 libras. Gente. E você não vai estar investindo tanto, porque você ainda não sabe se é isso de verdade. Então você comprando um pianinho assim, não vai ser um som maravilhoso, mas você vai sentir, eu quero, acho que eu quero mais. Aí sim você vai investir em comprar um piano melhor, mas não deixar de ir atrás do sonho. Se é um sonho, você não deixa ele para trás. Tenta. Se você não tentar, você não vai saber. Nunca, vai sempre ficar aquela incógnita na tua cabeça. Será que se eu tivesse estudado, eu teria aprendido? Então, o meu conselho é, vai atrás do seu sonho e realiza. E comece, depois melhore. Depois melhore, vai descobrindo, né? Vai descobrindo. Cláudia, e aqui na Inglaterra e na Europa, e eu acho também nos Estados Unidos, tem muitos sites de doações. No Brasil eu não sei. Sim, porque já tem muitos anos que eu saí do Brasil. Tem 23 anos que eu não moro no Brasil, então eu não sei a realidade do Brasil. Mas aqui na Europa tem muitos sites de doações, sabe? Que doam pianos. Que doam um piano, que doa um teclado, que doa um órgão, uma guitarra, um violão. Isso aqui é muito comum. Muito comum. Eu vejo muito isso. Em grupos mesmo de WhatsApp, eu tenho isso para doar. Não só com instrumentos, né? Com outras coisas também. Mas assim, é incrível, a gente vê assim, instrumentos, eu falei, não acredito. Inclusive, meu órgão hoje é um órgão de doação. Olha que legal, a pessoa me doou, falou assim, eu queria doar para uma pessoa que eu sei que vai tocar. Sim. E
Tô tocando. Você é professora. Que bacana, Cláudia. Cláudia, eu tenho algumas perguntas assim pessoais. Posso fazer aqui um bate-volta? Pode. Tudo bem. Quase todo mundo teve alguém assim muito fundamental na nossa vida pessoal, ou talvez na sua carreira de professora, enfim, mas alguém que você fala, uau, essa pessoa fez grande diferença na minha vida. Você tem essa pessoa? No âmbito musical, você fala? Tanto faz, Tanto musical, faz. pessoal, uma pessoa que você queira falar. Pessoal, minha mãe. Com certeza, minha mãe sempre foi grande incentivadora de tudo que eu fiz, Sim. de tudo. E no âmbito profissional, eu tenho uma amiga que nós brincamos que nós somos irmãs gêmeas. Uma amiga que eu conheci quando eu tinha 7 anos, 8 anos, a mãe dela foi minha professora e ela também estudava música, piano. E eu tenho grande admiração por ela, porque ela é muito organizada, ela é muito, assim, dedicada e toca maravilhosamente bem. E eu tive o prazer de ter uma escola de música com ela, que é a Silvia Magione. Grande inspiração para mim, para melhorar muitas coisas que eu consegui. Continuam amigas até hoje. Continuamos amigas até hoje. Deus, toda vez que eu vou ao Brasil, eu tenho que ver a Silvia. Que linda essa amizade. De fato, é mais do que sangue, né? Sim, sim. É coisa de alma mesmo. De alma mesmo. Essa de amizade. Alma. Que lindo, muito lindo, Cláudia. E, Cláudia, qual é o conselho que você gostaria de ter ouvido e não chegou esse conselho e você teve que aprender na vida? Qual é o conselho que você fala assim, Mari, se tivesse ouvido esse conselho, teria poupado tempo, teria sido mais feliz, teria evitado dores, enfim. O conselho era de eu ter buscado o meu sonho mais cedo, que foi a faculdade, né, no caso da minha vida. Eu tive o empecilho do meu pai, mas se eu tivesse batido o pé de repente, né, e eu fui fazer isso tardiamente e não do jeito que eu queria. Mas se eu tivesse ouvido ou escutado a voz ali da minha professora, quando eu estava terminando o meu curso técnico, ela falou assim, não pare, vá, se você quer uma faculdade, vai atrás e busque o seu sonho. Então, meu sentido eu tenho que fazer isso, mas eu não podia. Eu sinto de eu não ter insistido mais com o meu pai naquela época, de ter deixado eu ir fazer uma faculdade estadual, né? Poxa vida. Mas graças a Deus eu consegui chegar. Que foi, né? Foi no tempo que foi. Que legal, Cláudia. E, Cláudia, qual é o livro que você leu, assim, que mais impactou, assim, sua vida, que você gostaria de recomendar para todo mundo? Eu não sou muito de ler. Eu leio mesmo muito livros didáticos em cima do meu trabalho, né? Então, assim, eu recomendo, na verdade, que as pessoas leiam, porque isso eu sinto que é uma coisa que eu precisava ter feito na minha vida e eu não fiz. Então, infelizmente, eu não tenho um livro para indicar. Mas eu indico que as pessoas leiam. Leiam mesmo. E eu quero ter esse hábito, inclusive tenho livros, mas assim, sabe, quando você começa, eu não consigo continuar. Eu li livro na época que eu estava no colegial, nós tínhamos que fazer provas de livros, éramos incentivados, mas dentro da minha casa não tinha esse costume. Eu acho que o costume da família influencia bastante também. Sim, com certeza. Cláudia, então, qual o seu conselho que vale ouro, assim? Esse agora é o momento do conselho vale ouro, que é aquele conselho que você gostaria de dar para o mundo. Conselho que você fala assim, Maria, esse conselho merece ser ouvido. Dê o seu conselho. O meu conselho é que se você tem um sonho, seja ele qual for, busque, vai atrás, não deixe a vida ou a sua idade ou o seu trabalho te impedir de buscar esse sonho. É muito importante você realizar um sonho que você tem desde criança. Esse é o meu conselho. Vá atrás dos seus sonhos. Que bacana, Cláudia. Nossa, muito bom. Gente, e agora eu quero falar para você o seguinte. Se você tem dificuldade na sua vida financeira, porque como a Cláudia que falou, às vezes a pessoa precisa melhorar, mas ela não começa. Então, o que eu quero falar? Se você tem mais de 30 anos e você ainda não tem uma casa própria e 100 mil à sua disposição,
significa o quê? Que você tem bloqueios emocionais muito severos em relação ao dinheiro. Eu sou formada em gestão de empresa, mestrado em recursos humanos. Atualmente eu faço parte da equipe do Tony Robbins. Então eu estudei por muitos anos também a programação neurolinguística. Durante os meus estudos e também trabalhando, eu descobri o quê, Cláudia? Que as pessoas elas têm uma identidade financeira. Ai, meu Deus, eu preciso disso. E essa identidade financeira está guiando a forma como a pessoa ela faz, retém e multiplica o dinheiro dela. Nossa, Mari, que então, maravilha. foram assim vários anos de estudo, porque, Cláudia, acontecia algo comigo, porque mesmo trabalhando numa empresa muito boa, fazendo muito dinheiro, o dinheiro não parava nas minhas mãos. Eu fazia dinheiro, mas o dinheiro sumia. Estou me enxergando em você. Menina, tinha vez assim que eu tentava juntar um dinheiro, aí vinha uma amiga, teve esse caso, uma amiga minha falou, Mari, meu pai tá doente de câncer no Brasil, eu morava em Portugal. Meu Deus. E eu tenho que levar os meus 2 filhos para ver o meu pai. Você me empresta 3 passagens? Claro que eu comovi meu coração. Falei, claro, amiga, vai lá, leva os seus filhos. No final, perdi a amiga e perdi o dinheiro, porque quando eu fui cobrar, ela ficou chateada. Oh. Entendeu? Teve outra amiga que precisava de abrir uma loja e ela me pediu emprestado. E eu, para contribuir no sonho da amiga, tirando do meu próprio sonho. E tudo isso, claro, sem contar carro que quebrava quando eu juntava o dinheiro, acidente que acontecia. Sempre um imprevisto. Sempre um imprevisto que me tirava aquele dinheiro. E com os meus estudos, eu presumi o quê? Que a minha identidade financeira, que é a gastadora, eu não conseguia ver dinheiro na minha conta. De alguma forma, aquele dinheiro ele tinha que sair. E tudo isso começou quando? Com um trauma de infância, em que eu tinha muita fome, estava na calçada da minha tia, com a minha irmãzinha pequenininha, de 1 ano e pouco. Ela detesta que eu conte essa história, mas eu conto. Meu Deus! E aí, a gente tinha muita fome. E aí, a minha irmã, ela falava cancão, que era macarrão. A minha irmã queria comer macarrão. Na minha casa não tinha macarrão. E naquele dia, a minha mãe tinha me falado, minha filha, pega a sua irmã, vai lá na casa da sua tia, espere que o almoço fique pronto. E assim eu fiz, peguei minha irmãzinha, fui na casa da minha tia, sentamos naquela calçada, esperamos o almoço sair. O almoço saiu, minha tia serviu a família dela, que é uma família numerosa, e a minha tia me perguntou, Mari, vocês querem comer? Eu falei, sim, titia, nós queremos. Ai, toda feliz, claro, esperando um prato de comida. Aí a minha tia falou, abra as suas mãos. Eu abri as minhas mãozinhas, e a minha tia pôs um pouco de comida quente nas minhas mãos, que a gente chama uma bocada de comida lá em Minas Gerais. E aí eu tinha que passar aquela comida de um lado para o outro para esfriar. Mas é comum lá colocar nas mãos? Sim, mas eu vou te explicar essa situação. E aí na minha cabeça, quando eu voltava para casa, e a minha irmã continuou pedindo cancão, porque aquele pouco de comida não saciou a fome. E aí eu voltei para casa, eu venho lá do interior de Minas Gerais, assim, do meio do mato mesmo. E aí eu olhava assim e pensava, na minha casa não tem macarrão, porque a gente não tem dinheiro. E a minha tia tem macarrão porque ela tem dinheiro. Então, quando a minha tia pôs um pouco de comida quente nas minhas mãos, é como se fosse o dinheiro caindo nas minhas mãos e queimava. Então, esse fato, Cláudia, me deu a identidade financeira da gastadora. Então, todo o dinheiro que eu via na minha conta, eu ficava aflita para gastar o dinheiro. Que impressionante isso. Sabe, eu tinha que gastar o dinheiro, eu tinha que ir no shopping, eu tinha que comprar uma roupinha, eu tinha que encomendar uma coisa, eu tinha que estar gastando o meu dinheiro. E quando eu entendi que a minha identidade financeira estava controlando todo o meu dinheiro, mesmo eu, adulta, trabalhando numa empresa boa, tinha um ótimo salário, ganhando, assim, um ótimo salário também, cheguei a trabalhar para o governo em Portugal, no IFP, no Centro de Formações, e o dinheiro não parava. E aí estava onde? No mapa cognitivo financeiro. E aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que ressignificar. E aí você perguntando se é normal. O que acontece? Eu tô falando de 32 anos aqui atrás. Sim. Ou seja, muitos anos aqui atrás. Sim. E naquela época, lá onde a gente morava, tinha várias casas, assim, bem próximas, que era uma terrinha de herança, então os filhos vieram e construíram as casas ali, e todo mundo tinha muitos filhos. Eu acho que a minha tia, ela tinha uns 7 filhos. Nossa. Então era muita criança na casa de todo mundo ali. Claro que tinha algumas tias que faziam um pratinho de comida, eles colocavam um pouquinho menos, né, mas fazendo um pratinho. Mas às vezes tinha hora que a pessoa já estava tão
cansada de tanta Cansada criança, Ia lá que e dava na mão. já colocava na mão um pouquinho de comida. Então, naquela época, sim, Era comum. ali onde eu Não, onde você morava. naquela realidade que eu vinha, de extrema pobreza e escassez, tanto é que na minha casa a gente não tinha macarrão. Então isso não foi estranho para você, ela colocar essa comida quente na sua mão? Foi estranho. Foi. Eu esperava um pratinho de comida. Eu esperava um pratinho de comida, mas Decepcionante. mas não era tanto assim maldade, porque quando eu conto assim, quem não não foi maldade dela, entendi. Sim, não foi maldade dela, mas não foi tanta gentileza, tanta afabilidade com duas crianças, tá? Porque, por exemplo, eu também tinha uma outra tia também vizinha que ela sempre fazia um pratinho de comida, mesmo que colocava pouquinho. A atitude dela foi diferente. É verdade, mas eu super entendo. E aí, Cláudia, essa história desse macarrão ficava passando na minha mente. Vinha, voltava, passava essa história desse macarrão, mas eu nunca imaginei que esse macarrão tinha dado em mim uma identidade financeira, como eu via, como eu fazia, como eu retia e como eu multiplicava, ou seja, como eu não retia e não multiplicava o meu dinheiro. Deus. Porque inconscientemente o meu mapa cognitivo financeiro era o quê? O dinheiro queima. E hoje, Cláudia, trabalhando nessa área de finanças... Então o trauma foi o momento foi o momento do macarrão. E aí, quando eu ressignifiquei essa história, eu voltei lá nos meus 8 anos de idade, eu sentada naquela calçada, e eu falei, gente, a minha tia, ela não tinha obrigação nenhuma de fazer um prato de comida para 2 crianças que estavam ali. Não era obrigação dela. Poderia ser gentileza, bondade, mas obrigação não era. E acima de tudo, eu não cheguei e não falei, tia, a minha irmã tá pedindo cancão, é macarrão, lá em casa a gente não tem macarrão. Então minha mãe pediu para eu vir aqui na casa da senhora, se a senhora poderia nos dar um prato de comida. Eu tenho certeza absoluta que a minha tia teria dado. Sim. Assim, ó, tanto quanto a luz do dia está iluminando. Minha tia teria feito esse prato de comida. Não foi uma atitude intencional. Não, claro que não. Então, assim, ninguém sabe o que calado quer. Se a pessoa tá ali na calçada, não falou o que quer, ela não pode adivinhar. Até porque, assim, como eu te falei, era muita criança correndo de um lado por outro. Ela com os afazeres ali, de estar preparando o almoço. E sustentando os filhos dela também. E principalmente assim, que criança, a gente sabe que criança é meio arteira. Tinha criança que acabava de almoçar em casa e almoçava na casa do vizinho. Na casa do vizinho. Então, assim, essa época que eu estou falando, Cláudia, eu tinha 8 anos de idade, então muitos anos aqui atrás. Hoje eu já tenho 40. Eu preciso ressignificar também. Pois, e aí são várias histórias, sabe? E hoje eu trabalhando com finanças, focando nessa questão, dinheiro é emocional, você tem uma identidade financeira, são 4 identidades financeiras. É o gastador, que é essa pessoa que tem facilidade de fazer dinheiro, mas não consegue reter. É o retentor, que é a pessoa que o dinheiro faz com tanta dificuldade, Cláudia, que quando o dinheiro aparece na mão dela, ela tem medo de gastar o dinheiro, porque não é com tanta facilidade, ela não tem fluxo de dinheiro. Então ela vive ali na escassez, olhando o que é mais barato para comprar. Às vezes ela, quando vai dar um presente para alguém, isso dói emocionalmente nela, porque o dinheiro para ela é muito mais difícil do que o gastador. O gastador não, ele tem muita facilidade de fazer dinheiro, o dinheiro vem para a mão dele muito fácil, então ele também gasta também, não consegue ver o dinheiro lá na conta dele. Enquanto que o retentor não, ele precisa de ver o dinheiro ali para ele se sentir seguro, porque senão ele não vai ter essa segurança. A terceira identidade é o desertor. Ele faz dinheiro com alguma dificuldade, não tanto quanto o retentor, mas ele não gosta de lidar com o dinheiro, de gerir o próprio dinheiro. Então ele sempre vai precisar de alguém para estar gerenciando o dinheiro dele. E ninguém melhor do que a gente mesmo para gerenciar o nosso próprio dinheiro. Pode ser pai, mãe, esposa. O melhor é você mesmo estar ali cuidando do seu dinheiro. E temos o inerte, que é o famoso vagabundo, aquela pessoa que não gosta de trabalhar. Vagabundo no sentido de não gostar de trabalhar. São aquelas pessoas que gostam de ser sustentadas pela família, pelo governo. Tem filhos que tá com 50 anos, tá na casa dos pais ainda. Entendeu? Que tá ali esperando que os pais morram para ficar com a casa. Então são pessoas inertes. Ela tem a identidade financeira do inerte. Mas tudo isso, Cláudia, nasceu com um fato que causou trauma. Então, assim, são vários. Nessa semana mesmo, foi uma semana de ressignificar e viver a identidade financeira consciente.
um outro detalhe muito importante, Cláudia, a identidade financeira a gente não consegue mudar ela. Não. Se você é gastador para sempre, retentor, desertor e inerte. Só que aí você vai se tornar o quê? Gastador educado. Educado. Dentro daquele seu contexto, eu vou passar um plano que funciona. E aí você vai gerir o seu dinheiro de acordo com esse plano. Tipo assim, nos primeiros 3 meses, o gastador ele fica surtado, porque ele gosta de gastar. Deus, imagina. Mas aí depois disso ele já entende que está se educando, que é uma nova forma dele viver. Aquele gastador que quando ele está deprimido, eu preciso sair, preciso comprar alguma coisa. Exatamente. E aí a gente vai tratar o quê? Nas emoções. Nas emoções. Que aí quando ele vai no shopping, ele vai ver e não vai sentir mais necessidade de comprar, porque as emoções dele já estão resolvidas, ele já está consciente, entendeu? Essa semana passada, a minha aluna, ela me ligou, ela falou, Mari, tem que te contar. Eu falei, o que foi? Ela é de swing. Ela falou, olha, hoje eu saí para tomar um café com uma amiga e do nada eu me vi que eu estava no shopping, já numa loja, já pegando várias peças e colocando no carrinho. Do nada eu vi você na minha cabeça. Por que você vai comprar isso? Você tá precisando mesmo? Se ninguém fosse ver essas peças aí, ainda assim você levaria? Ela falou, Mari do céu, eu deixei tudo na loja lá, coloquei nos lugares de volta e saí de fininho. Mas é isso, Cláudia, o dinheiro ele é emocional. Então se você tá com dificuldade de fazer, reter, multiplicar o seu dinheiro, venha falar comigo, me mande uma mensagem, coloque aqui no comentário aqui, você fala mapa pessoal da riqueza, que eu vou te oferecer uma aula de graça, para você entender qual é a sua identidade financeira, e aí você veja se a minha mentoria faz sentido para você, porque são 6 meses de acompanhamento, em que a pessoa vai descobrir a identidade financeira, nós vamos traçar um plano, vamos fazer um mapa pessoal da riqueza, porque o meu mapa não serve para você, nem o seu serve para mim. Porque a minha forma de fazer dinheiro, os meus dons e os meus talentos são os seus são outros. Então a gente faz o seu mapa pessoal da riqueza e eu te acompanho por 6 meses. E a sua vida depois da minha mentoria nunca mais é a mesma. Então se você está interessado em mudar a sua vida financeira, em aprender como você vai fazer, reter e multiplicar o dinheiro, venha falar comigo. E eu vou participar dessa mentoria, hein? Venha, Cláudia. Inclusive, eu até tenho um grupo no WhatsApp de graça, uma comunidade, porque eu vejo essa necessidade das pessoas, que às vezes nunca fez uma aula de educação financeira. Porque as escolas não ensinam. Não. As famílias raramente têm momento de educação financeira para ensinar as pessoas desde criança. Então, é um assunto tão importante, Cláudia, o financeiro. E todo mundo vai levando por erros e acertos. Sim. E às vezes chega lá nos 50 anos, não tem um patrimônio que dá para a pessoa falar assim, nossa, hoje eu vou trabalhar porque eu quero e não porque eu tenho, né? Sim. É um sonho de muitas pessoas, pois né? Até mais cedo. Exatamente. Chegar com 30, 40 nessa parte. Há muitos anos aqui atrás, quando eu tomei consciência disso tudo, eu fiz uma carta para mim mesma e também fiz uma oração naquela carta, que eu queria ter um patrimônio aos meus 40 anos, em que desse para eu viver a minha vida sem precisar trabalhar para sobreviver. E que eu poderia trabalhar se eu quisesse, no que eu gostasse. E aí, olha, eu trabalhei pesado nesse meu mapa pessoal da riqueza e conquistei o que eu pedi na minha carta aos 33 anos de idade. Nossa, então, ou seja, eu consegui 7 anos de acréscimo aí, sabe? Sim. Que eu pedi aos 40, consegui aos 33. Então, assim, eu tive muito tempo para realmente viver assim, sem preocupar em guardar R$1. Por quê? Porque eu já tinha feito o meu planejamento, né, o meu patrimônio, que é o que? A segurança financeira. Sim. Segurança financeira, você tem um budget ali, e liberdade financeira já é ilimitado, né? A liberdade financeira pode ser 1 milhão, como pode ser 10 milhões, como pode ser 100 milhões, depende do padrão de vida que você quer viver, né? E então é sobre isso. Nossa, então, maravilhoso. Então, se você quer saber como você pode fazer, reter e multiplicar o seu dinheiro, me mande uma mensagem aqui abaixo, fala Mapa Pessoal da Riqueza, e eu vou te passar o link da comunidade gratuita do WhatsApp. E lá eu vou te dar várias aulas, você vai entender mais ou menos, só com as aulas gratuitas você vai conseguir mudar a sua vida financeira. Porque isso, Cláudia, é para mim quase que uma missão de vida nesse momento. Levar essa educação financeira, tornar isso acessível às pessoas, sabe? Falar, não, você consegue. Isso é muito bonito você da sua consegue, parte. sabe? Então,
eu estou nesse momento agora de contribuição, de doar também parte daquilo que Deus me deu, né? E você é a primeira a pedir o link. Já vou te passar agora que vem essa aula. Então, Cláudia, eu quero te agradecer muito pela sua presença. O prazer foi enorme estar aqui com você. Quando você me convidou, eu falei assim, meu Deus, ai que delícia, que bom. E eu já tinha, assim, a intenção de te conhecer pessoalmente, né? Que delícia, foi um prazer. Muito bom. Que maravilha, eu estou muito feliz por isso, pela sua presença. Aprendemos aqui bastante, já estou plenamente pensando em comprar um piano desdobrável, né? Dobrável, acho que é foldable. Foldable, dobrável. Piano dobrável. E aí, para ver se eu faço umas musiquinhas, porque eu acho que é legal, né? Sim, sábado à tarde, sim. você tá ali tranquilo, tocando a musiquinha. É para você tirar um pouco o foco, né, do peso trabalho, da semana, do trabalho. Eu vou sentar e tocar aqui um pouquinho. Sim, eu acho que tira esse foco. E eu foco. posso te ajudar nessa área. Que bacana, melhor ainda com a minha professora aqui. E também, Cláudia, como você falou, que a música, aprender um instrumento, melhora até no Alzheimer, essa pessoa tem talvez uma predisposição, quem sabe, né? Sim. A gente nunca sabe o que a mente da gente... Não digo que não é uma cura, né? Mas é uma prevenção. Uma prevenção, que de repente, né? se você vai ter isso e vai te adiar bastante tempo. E nesse caso aí, eu acho que... É um exercício da mente, né? Acho que eu acho que aprender a tocar um piano, eu acho que ele abre caminhos neurais diferentes, né? Que foca ali para outra coisa ali no cérebro. Com certeza. Enfim, não entendo nada disso aqui que eu estou falando, do piano, mas eu posso imaginar que seja por causa disso, como você falou, né? Você vai tocar com a mão direita, a mão esquerda, o pé, ouvir, perceber se tá errado, se não tá. Sim, então né? A visão. O cérebro ali deve dar uma turbinada, deve ligar ali potência máxima, né? Sim. E eu acho que o piano, eu acho que ele até aguça a criatividade, será? Aguça a criatividade, te aguça a sensibilidade para outras áreas também. Por exemplo, eu ouço música diferente do que você ouve, porque eu já tenho uma predisposição com a música, de ouvir bastante. Eu não ouço a música escutando só ali o todo. Eu consigo separar ali no meu ouvido a voz do cantor, a voz do baixo, a voz do teclado. Então, aguça sensibilidades. Que legal, né? É bem interessante isso. Muito bom. E em outras áreas também. A música é muito boa para matemática, porque ela é lógica. Ela é lógica. Métrica. Muito bom. Uau. Tô, assim, muito animada com o nosso bate-papo, Cláudia. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Deus continue te abençoando grandemente. Continue sendo Fico esse feliz. Instrumento Pode aí. me chamar assim. Na vida das pessoas. E agora online, a Cláudia pode te ensinar a tocar piano online. Vai lá no Instagram e procure. O link na bio, Cláudia Bonacorsi. Bonacorsi com 2 Cs. 2 Cs, Ponto piano e órgão. Ponto piano e órgão. Vai lá, mande uma mensagenzinha. Cláudia, me ajude. É meu sonho. Cláudia, quantas aulas inicial, assim, pra pessoa? Uma aula por semana, porque você vai precisar praticar o que você aprendeu na aula, né? Sim. Então, assim, eu dou uns 2 dias pro aluno me mandar um retorno de dúvidas, me mandar um vídeo, para que eu possa ver se ele está fazendo o posicionamento da mão correto, se ele entendeu o que eu realmente expliquei. Se ele não entendeu, eu já vou sanar o problema dele ali, para a próxima aula ele já não ter aquele problema mais. A gente partir para outro conceito e continuar mais rápido. Que legal. Cláudia, então assim, eu quero te dar uma sugestão, não sei se você já tem ou não, se não tiver, pega, se tiver, amém. É o seguinte, na construção do seu mapa pessoal da riqueza, pense em você gravar um curso de piano e disponibilizar esse curso, e aí você fazer umas aulas de monitoria em grupo, talvez, ou talvez mesmo individual, uma vez por semana, mas eu acho que ali você consegue fazer uma monitoria com pelo menos 10 alunos, e já vai ser aí parte do seu mapa pessoal da riqueza, porque no mapa pessoal da riqueza, a gente pega os nossos dons e os nossos talentos, e a gente amplia
pra gente contribuir mais com o mundo Sim, e receber dinheiro por isso, porque, gente, o dinheiro é importante. sim. Quem fala que dinheiro não traz É. felicidade, ele tá sendo um negacionista, porque assim, Não, é complicado. O Sem dinheiro. o dinheiro pode até não trazer felicidade a partir de um certo valor, que é uma casa própria e 100 mil Uhum. em qualquer moeda, na moeda que você estiver vivendo. Até ali o dinheiro é o máximo de felicidade. Depois daquilo ali é só liberdade e poder, né? De Sim, posse, de comprar, sim. etc. Mas a falta do dinheiro faz muita falta. Sim, Faz sim. a falta Eu do tenho dinheiro alguns nos deixa projetos muito na triste. gaveta, assim, Sim. ainda em construção. Uhum. E uma aula em grupo, por exemplo, no presencial funciona mais. Sim. O online funciona assim, num prazo de validade ali. Se eu Uhum. pegar 2 alunos por aula, por exemplo, eles vão estar no mesmo horário, na mesma aula, aprendendo a mesma coisa, mas vai chegar um ponto em que eles vão sentir essa necessidade de separar. Sim, eu sei, Né? mas acho Mas que o início eu acho inicialmente, muito interessante. inicialmente você pode gravar o curso, Sim, a aí pessoa faz o curso diferente. gravado. É outro formato, né? Uma vez por semana você faz uma aula de monitoria, tipo com 10 alunos ali, Sim. enquanto que a pessoa tá vendo o outro aprendendo, a pessoa também tá aprendendo, Aham. vai estar praticando um pouquinho ali para os outros também ouvirem. E eu acho que é uma boa fonte de renda. Fonte de renda. Venha falar comigo lá na Vou. construção do seu mapa Você pessoal da vai me riqueza. ajudar nessa parte aí. Para eu abrir a minha mente nisso aí. Sim, com certeza. Maravilha, Mari. Qualquer coisa você faz 1 milhão hoje em Todas dia. as ideias, assim, são bem-vindas. 1 milhão Muito hoje em dia é obrigada. troco. Gente, então é isso, ó. Fique com Deus, a gente vai se falando. E aqui, ó, riqueza além do dinheiro com Mari Reis. Porque cada episódio desse você sai mais rica. Olha a riqueza que a Cláudia nos contribuiu. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Você também tá me dando muita riqueza aqui. Ah, Aprendi que bom. muito. Muito Um abraço. bom. Um abraço a todos. A gente se inscreva aí, por favor. Sim. Clique no gostei, se inscreva e a gente se vê no próximo episódio.